Gente, vou continuar falando da vida amorosa e eu queria colocar para vocês que Leão e Escorpião, e aí eu tô falando do signo solar agora, são muito mais casadoiros e dedicados na vida dois do que as pessoas imaginam. Muito mais. O número de casais que eu recebo Libra com Libra, Escorpião com Libra, Escorpião com Escorpião, porque Libra é o signo do casamento, é muito grande. Leão com Leão, Leão com Áries, e às vezes se admiram. Tem muita bobagem escrita sobre astrologia. Eu sei que nos comentários de vocês, vocês vão mandar as experiências que vocês tiveram com aquele ariano que abandonou, com aquele escorpião que traiu, com aquele geminiano que mentiu, mas o mundo não é isso. A amostra é muito maior do que a vida amorosa da Maria Luísa, da Renatinha, da Alessandra ou do Pedro, né? É muito maior do que isso. E a gente tem que passar para vocês o que a gente vê para tirar a astrologia da possibilidade de ser usada como arma de preconceito, como arma de controle e de exclusão do outro, porque o outro é Escorpião, com ascendente em Áries, com a lua em Capricórnio. Oh, meu Deus, que ser terrível a priori. Quer dizer, eu nem me dei tempo, espaço para conhecer o sujeito, mas lá no aplicativo estava que ele era Escorpião, então eu já cortei. Então, assim, eu falei no outro vídeo sobre algumas coisas do elemento fogo e do elemento água, e não falei do que é mais importante de tudo, que são exatamente os trânsitos e as progressões de quando essa pessoa entra na tua vida. Porque você pode se relacionar através do elemento água, mas de repente é Urano quem fala da sua vida amorosa, e aí vai aparecer um aquariano, um geminiano, vai cair de paraquedas, uma pessoa completamente diferente. Se Urano for um dos planetas mais importantes, trazendo um parceiro afetivo, Urano é bom de quebrar com a vida amorosa, com as relações mais duradouras. Um trânsito de Urano é clássico de separação, porque ele traz à tona as diferenças entre o casal, numa relação de muito tempo. E quando ele traz alguém, aí acontece duas coisas. Ou bate a ventania, Urano traz, né? Transitando pela casa 7, por Vênus, pela casa 8, pela casa 5, aí Urano oposição Marte, aí tem aquele vendaval, vem o sujeito lá no, no ciclone, passa, entendeu? Faz algum estrago rapidamente e depois some. Mas se Urano traz uma pessoa legal que fica, e aí a gente precisa de outros planetas para ter certeza que fica, porque só com Urano a gente vai precisar trabalhar com outros planetas, mas às vezes dá para trabalhar. Ou então, enquanto Urano estiver ventando, o sujeito fica. Depois precisa passar a bola Precisa passar a bola, não, precisa passar a interpretação para um planeta um pouco mais estável, que pode ser até um planeta pequeno, pode ser Vênus. Urano traz alguém que vai ser muito diferente das relações anteriores que você teve, porque a função de Urano é trazer o diferente, né? Então ele pode ser muito mais novo, diferente das relações que você teve anteriormente, diferente daquilo que você imaginou como parceiro afetivo. Se você me perguntar assim, enquanto Urano está trazendo o sujeito, o que que a gente sabe? A gente sabe que o vento trouxe o cara, que ele está aí, mas é isso que eu falei, a gente vai precisar trabalhar com trânsitos e progressões para que a relação possa entrar numa fase mais estável, porque o Urano por si só traz o susto, traz a surpresa, embora seja muito fácil da gente verificar isso, porque às vezes quando é o Urano que traz a pessoa no trânsito ou na progressão, as dificuldades são porque o outro viaja muito, ou porque o outro mora numa outra cidade, bababá. Todo planeta pode trazer alguém. E aí eu vou falar de novo, você tem que ir do mapa para a pessoa e não da pessoa para o mapa. É do mapa para a pessoa? Não, é o contrário. Você tem que ir da pessoa para o mapa, é da pessoa para o mapa e nunca do mapa para a pessoa.
porque não é porque necessariamente você vai entrar num trânsito de Netuno que você vai atrair mentirosos ou deprimidos. Você pode atrair um sujeito que faz questão de ir à missa todo sábado de manhã ou todo domingo de manhã, ou que frequenta um centro budista ou kardecista obrigatoriamente toda sexta-feira de noite. Enfim, é da pessoa para o mapa, é isso. E o elemento ar, lógico que Libra é um capítulo à parte, você tem o libriano que procura alguém que não existe no plano material, mas eu atendo pouco esse tipo de pessoa, tanto que se você me perguntar quantos librianos você atendeu que buscavam alguém que não existia no plano material, eu agora, nesse momento, só estou lembrando de uma pessoa, mas eu acho que eu tenho umas 3 ou 4 pessoas que eu atendi, mas agora minha cabeça está cansada, eu estou no meio do sábado de atendimento. Eu atendo sábado, se você quiser agendar. E Libra tem uma complexidade maior, porque junto com Escorpião pode se expressar através dos triângulos amorosos, mas não é uma regra. Não é todo libriano, nem todo escorpião que vai se envolver com triângulo amoroso. Nem toda Vênus no ascendente, nem toda Vênus na casa 7, nem toda Vênus... Eu não dei os aspectos, né? Vênus conjunção Plutão, Vênus aspecto Plutão. Enfim, tem muitas outras traduções, dá um livro. Não é todo mundo que vai expressar de uma maneira caricatural, negativa, aquilo que você leu sobre o signo. Mas Libra, Gêmeos e Aquário, sobretudo Gêmeos e Aquário, tem uma necessidade do encontro das ideias. Fica muito difícil para uma pessoa que se relaciona através de Gêmeos e Aquário, através de Urano, através de Mercúrio, gostar de alguém, se esse alguém vota num candidato diferente, ou se esse alguém tem ideias muito conservadoras ou muito liberais. O tesão, a atração começa pela cabeça, né? Por isso é que às vezes vamos fazer uma brincadeira só para vocês entenderem. Uma pessoa muito vaidosa, vamos supor a Mariazinha, extremamente vaidosa, super cuidadosa, super positiva, sarada, ariana, irradiando luz, energia, casa com geminiano, e a relação nunca foi a melhor coisa do mundo. Aí, de repente, ele se apaixona por uma mulher que não é tão viva, que não é tão fantasticamente iluminada, que não tem toda essa energia positiva de Áries. Lógico que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, é uma piada, mas só para ilustrar que fica mais fácil. Tá longe de ser uma mulher que se cuide muito, mas ele encontrou nessa outra, que pode ser uma colega de estudos, que pode ser uma colega do ambiente de trabalho, ela fala a mesma língua que ele. Então tem casais que ele, quando fala dela, ou vice-versa, ou mesmo nas relações héteros, mesmo nas relações gays, as moças, as meninas podem dizer uma da outra, nossa, ela fala a mesma língua que eu, e com a fulana antes eu não tinha isso. E os rapazes também, os meninos que amam meninos, também falam, nossa, a gente gosta das mesmas coisas. Isso é muito Gêmeos e Aquário, né? Você vai começar a se relacionar não porque você admira demais o outro, ou porque você quer uma conexão espiritual, mas não porque o outro é lindo. Isso é bem de Leão. Leão faz questão de beleza. O elemento fogo faz questão de beleza, nessa coisa da admiração, né? Outro dia eu fiz o mapa de uma moça que ela disse, meu marido anda arrumado porque eu exijo, né? E se ele não se arruma, eu vou lá e faço ele trocar de roupa. Isso é o elemento fogo. Só que no caso dela, ela é leonina. Ela é leonina com nó do sul em Áries. Então ela enfeita o marido, ela arruma o marido porque ela quer se sentir bem acompanhada, e ela própria é super vaidosa, mas nada de exagero. Uma coisa de se sentir bem com si mesmo, com si mesma. O elemento ar, ele vai ligar um pouco menos para isso. Ele vai procurar, na verdade, ele vai ficar super interessado de saber que a outra pessoa leu as mesmas coisas que ele ou ela leu, e que votam no mesmo candidato, e que pensam de uma mesma maneira. Pensar de uma mesma maneira vai gerar
uma atração mental, né? Vai nascer, talvez seja uma relação platônica de início, e não necessariamente é uma relação fria, mas não é uma relação que começa por uma atração física, porque o outro mexeu com você. A atração física é muito do elemento terra também. Tem uma coisa curiosa, porque touro, virgem, capricórnio, sobretudo touro, né? Essa coisa da pele, nossa, deu uma química de pele. Isso é muito elemento terra, touro, mesmo virgem e capricórnio. Virgem e capricórnios podem ser muito exigentes dentro da relação a dois, por aquilo que a gente já sabe. Então, uma Vênus em Capricórnio, um planeta Marte em Capricórnio, vai querer construir, porque o elemento terra quer construir alguma coisa com a outra pessoa, e não necessariamente só viver uma grande paixão, ou ter troca de ideias, ou reviver um amor de vidas anteriores. Peraí que eu já me perdi aqui, para falar do elemento ar, a gente acaba se dispersando. Voltando para o elemento ar, que procura o encontro de mentes, né? Enquanto o elemento água procura o encontro de almas, e isso pode aparecer só porque tem Netuno na casa 7, Plutão na casa 8, porque tem Netuno em aspecto com Vênus, ou porque tem Netuno na quinta, sei lá Deus. Ou porque tem Netuno na primeira e tem uma antena para os piscianos e acaba se embrulhando. Tem que tomar cuidado no elemento água. Agora eu estou voltando para o elemento água, com as conexões simbióticas, né? Porque você pega um balde, você joga o João, joga a Maria, joga a família, joga o periquito, cachorro, faz um mexe, tem que tomar cuidado. Eu acho que o elemento água e o elemento ar são os dois mais perigosos para as relações simbióticas, mas eu vou voltar a dizer, não necessariamente pelo signo solar, tá? Mas por tudo. Netuno na primeira casa, Netuno na sétima, você pode transbordar para cima do outro transborda para cima de você, ninguém sabe mais quem é naquela relação. Voltando para o elemento ar, isso pode acontecer também, sobretudo com Gêmeos e com Libra, né? Libra é um capítulo à parte. Acho que tem alguns signos que são capítulos à parte na vida amorosa, e Libra é o primeiro deles. Voltando a falar, tem o libriano que procura alguém que não existe no plano material, e tem o libriano dos triângulos amorosos, e tem o libriano que se perde na relação com o outro, que acaba sendo apenas uma extensão da outra pessoa, e isso não pode levar a felicidade alguma. A gente vai ver o nódulo lunar norte em Áries daqui a pouco, a partir de julho. A gente vai trabalhar muito essa questão de você não se perder dentro da relação com o outro. É lógico que eu atendo mulheres que tiveram filhos do primeiro casamento, filhos do segundo casamento. Como manda a regra, os homens desapareceram no mundo, são bem distantes, e ela muitas vezes chega até os seus 50 anos, 50 e poucos anos, sem saber dela mesma, porque ela está vivendo o papel de pai e mãe dentro do trabalho para poder trazer a conquista financeira, a educação dos filhos. É muito comum ouvir mulheres de 50 anos ou até de menos dizendo: eu não sei onde é que eu estou, porque eu represento um papel profissional e represento um papel para os meus filhos que eles precisam, eu não sei quanto que eu vou conseguir voltar para mim. Aí você não tem uma questão dentro da relação a dois, você tem uma questão dos papéis que essa pessoa precisa representar, uma sobrecarga. Não necessariamente precisa ter o nódulo lunar norte em Capricórnio, mas muitas delas têm o nódulo lunar norte em Capricórnio na casa 10, ou Saturno muito forte no mapa, que estão acumulando papéis que não seriam delas, né? Enfim, isso é... Mas, enfim, a gente se afasta da gente, até se você entra num grupo espiritual que te exige compromissos ou rituais ou práticas que você às vezes diz: nossa, tem que fazer, tá bom, vou fazer, mas tô abrindo mão de mim, porque para pertencer a esse grupo, vou ficar um pouco, vou ver se realmente eu me adapto ou não. Tem que tomar cuidado, né, para não perder a identidade. Ou porque você resolve ter o corpo que a mídia mandou você ter e fica se violentando com... Fazer plástica é ótimo, pode trazer uma autoestima, pode dar uma virada de chave maravilhosa, mas tem que ter
um limite, né? Você não vai ficar... Ninguém encarnou para ficar correspondendo às expectativas daquilo que a publicidade disse que é o melhor. Vamos lá. Elemento ar, então, a afinidade pela palavra, pelo pensamento. Libra é um caso à parte. Libra dá um livro para a vida amorosa, dá uma tese de doutorado para a vida afetiva. A comparação, né? Porque Libra compara os parceiros. Gêmeos também pode fazer isso, mas Gêmeos compara tudo. Libra compara sobretudo dentro da vida 2. E aí a gente vai ter com Aquário, com Gêmeos também, a gente vai ter no elemento ar relações que começaram quando os dois estavam estudando, fosse na primeira escola não, fosse no fundamental, né? Fundamental, fosse no segundo grau ou na própria universidade, se conheceram dentro de sala de aula. É o melhor ambiente para Gêmeos e Aquário conhecerem alguém dentro de sala de aula ou viajando, né? Aquário pode conhecer alguém viajando, Sagitário também. E aí você vai ter uma necessidade muito grande do casal de ter vida social, aquele casal que vive em grupo. E quando se separam, um dos problemas maiores não é a guarda dos filhos, nem do cachorro, mas os amigos. Apesar de que Gêmeos, Aquário podem ficar amigos de ex, podem ficar amigos de ex. Não precisa brigar, porque não vai ter a carga emocional do elemento água, não vai ter a vaidade do elemento fogo. Enfim, podem ficar amigos dos ex, das ex, porque tem o elemento ar, é um elemento de civilização, é a mente. Imagina um casamento e um descasamento suecos, alemães, assim, vamos ficar amigos. Dá para ficar amigo de Gêmeos e Aquário, seja o signo solar ou outras maneiras de estar se manifestando dentro do mapa astral em termos de afetividade. E o elemento terra não vai ter a vaidade do elemento fogo, não vai ter a conexão espiritual do elemento água e as renúncias do elemento água, não vai ter a necessidade de votar no mesmo candidato, mas vai querer construir com outra pessoa. Touro vai ser o mais sensual de todos, o mais apegado. Se vocês me perguntarem quais são os signos mais ciumentos, Escorpião pode ser ciumento, Leão, Touro, Câncer pode ser ciumento, Libra pode ser ciumento. E é engraçado quando você atende, porque às vezes as pessoas são super ciumentas de situações que não se concretizaram, e elas próprias acabam se envolvendo com alguém paralelo, porque isso pode acontecer, mas elas se justificam, enquanto que se o outro de alguma maneira se interessar, elas vão desabar. Mas não é uma regra, não é porque você vai ter alguém de touro. É legal atender e é importante atender, porque, por exemplo, Aquário, mudando um pouco o tema, é um dos signos mais desligados de dinheiro, Aquário e Peixes. Uma das pessoas mais ligadas em dinheiro que eu já atendi na minha vida era aquariana, uma senhora que já faleceu há muitos anos, mas muito, muito, muito apegada com dinheiro, porque na verdade ela tinha muitas influências de touro e de leão no mapa, mas o sol era em aquário. Eu nunca esqueci disso, porque inclusive era cúspide de aquário peixes, e ela era muito mística, muito religiosa, coisa e tal, mas era absolutamente apegada a dinheiro, mão fechada, que não é uma característica nem de aquário nem de peixes. Então tem que tomar cuidado com aquilo que a gente diz e com aquilo que a gente interpreta. Touro, Virgem e Capricórnio tem uma conexão com a pele, com tesão, embora Virgem possa reprimir, Capricórnio também pode reprimir, mas reprime aquilo que tem, né? Porque é elemento terra. Capricórnio é um signo mega feliz para relacionamento, mega, mega feliz, é um signo que se vincula, é um signo que fica, é um signo que acredita na relação, quer ter família, que é uma questão de Capricórnio e de Câncer, quer prover a família. Virgem é muito exigente com si mesmo, muito exigente com o outro, pode ser meio chato dentro da relação, no sentido da exigência de que a relação sempre esteja melhor,
Libra também faz isso, né? A relação tem que ser melhor, tem que ser melhor, tem que ser melhor. O outro nem entende do que Virgem e Libra estão falando. Mas, enfim, o elemento terra se fixa, né? A árvore não sai do lugar, a montanha não sai do lugar. Então, se você quiser estabilidade, procura Touro, Virgem e Capricórnio. Se o mapa confirmar, eles vão se fixar, eles vão ficar. O que acontece é que depois a relação pode ficar chata, porque pode ficar uma relação baseada na aquisição de bens, uma relação onde não teve muito espaço para surpresa, para quebra, no sentido de que, vamos fazer uma loucura, vamos viajar para um lugar diferente, vamos fazer coisas diferentes, né? Isso quem vai procurar mais, eu acho que é o elemento ar, Gêmeos e Aquário, Urano na casa 7, você quer alguém que abra os caminhos para você, que te leve para viajar, Júpiter em conjunção com Vênus na casa 9, você quer uma aventura, uma pessoa que te puxe espiritualmente, a pessoa tem que ser transformadora na sua vida. E, enfim, não necessariamente o elemento ar vai querer alguém que puxe a ventania para te levar para horizontes maiores, porque pode ser só um bom papo também, né? Tem esse lado. Como é que você traduz? Será que é um bom papo só, ou que é mesmo uma ventania que te leve para horizontes maiores? Aí tem que ver a maturidade, tem que ver se é Urano, se é Mercúrio e como é que cada um vibra o planeta. O elemento terra tem uma coisa engraçada. Uma vez num Facebook muito antigo, em 2008, eu fiz algumas fotos de casais falando, brincando com os signos, e eu tive fotos de pessoas joviais conversando, que é bem o elemento ar, que tem essa coisa do vamos jogar tênis junto, depois me ensina a jogar xadrez, e depois vamos ver o filme, sei lá, o filme húngaro, o filme paquistanês que está passando num cinema novo, e depois vão conhecer mais novidade ainda, tem um restaurante tailandês novo, ou vegano, enfim. Eu publiquei várias fotos, tinham fotos assim de casamento, do ato do casamento, do rapaz botando a aliança no dedo da moça, tinham fotos de viagens, do casal viajando, enfim, tinha de tudo. E eu me surpreendi muito, tinham fotos ardentes, mais sexualizadas, e eu me surpreendi muito porque a foto que foi mais clicada, que era uma foto para Capricórnio, eram dois velhinhos sentados num banco, abraçadinhos. Mas foi muito mais clicada, assim, recebeu acho que 5 vezes mais do que as outras fotos. E aí eu me dei conta do quanto as pessoas procuram, consciente ou inconscientemente, a duração nas relações. E que ninguém quer morrer sozinho. Acho que tinha isso também, ninguém quer morrer sozinho. Então, a Touro, Virgem e Capricórnio, se você tiver Saturno, por isso é que Saturno na casa 7, você pode até casar mais tarde, talvez. Mas você vai ter um senso de responsabilidade pelo outro e o desejo de amadurecer junto, até porque amadurecer e ficar junto é de Saturno. Pode ter medo e rechaçar a vida amorosa e o compromisso durante um tempo? Pode. Saturno na 8ª, na 5ª também pode trazer isso. É pouco, né? Você analisar só um pedaço do mapa é muito pouco, você tem que analisar tudo. Porque pegar só um pedaço do mapa tem que ver o contexto. Pode ser que o Saturno na casa 7 apareça dentro de um contexto muito apaixonado, que derruba esse Saturno, que esse Saturno possa ter uma outra tradução, porque de repente a casa 7 não necessariamente é a casa do casamento, mas é a casa dos teus sócios no escritório de direito. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Ou esse Saturno é o teu pai, que é teu sócio na empresa familiar. Então tem que ter um pouquinho de cuidado aqui.
Mas se você quiser duração, procura Touro, Virgem, Capricórnio, aguenta um pouco o mau humor de Virgem, essa coisa de ter que aprimorar a relação o tempo todo. DR acho que vai ser mais do elemento ar, conversar sobre a relação, mas Virgem também fala, né? Mas se você quiser alguém que trabalhe sobre a relação e que invista na relação, é o elemento terra, seja lá do jeito como for, embora possa faltar essa coisa da surpresa, dos pequenos cuidados, possa ficar uma relação muito de pagar conta, conquistar patrimônio e construir uma velhice feliz para os dois, que é aquilo que apareceu na foto do Facebook que eu montei em 2008. Acho que dá para a gente depois destrinchar um pouco esses exemplos que eu dei, porque isso é fácil, está na minha cabeça, é só eu arrumar e passar para vocês. E só lembrando de novo, por exemplo, elemento terra, não necessariamente você precisa ser nascido em Sol em Virgem, Sol em Capricórnio, Sol em Touro, mas se você tiver Saturno em aspecto com Vênus, já pode ser uma tradução como essa, de querer estabilidade acima de tudo. Amar é poder construir junto com o outro, enquanto que no elemento ar, amar é poder descobrir ideias junto com o outro e compartilhar as mesmas ideias numa relação de companheirismo. O elemento ar vê muito, o elemento ar foge das paixões como o diabo foge da cruz, porque ele racionaliza, ele quer que o outro seja, antes de qualquer coisa, uma pessoa amiga em quem ele pode confiar. Por isso é que às vezes fica fácil de manter a amizade depois que separa, porque não tem uma carga emocional, o outro não vai ser visto como um inimigo. Mas não é uma regra, vocês têm que saber que não é uma regra, tá bom? E a gente nem considerou os nodos, né, que também pesam bastante dentro das expectativas amorosas, tá bom? Espero que vocês tenham se divertido.